Se você tem mais de 50 anos, ou se está chegando lá e já quer se preparar, este canal é para você. Aqui, vamos falar de saúde de verdade, saúde que dá prazer, que traz energia e que preserva a dignidade masculina em todas as fases da vida. Então, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhum vídeo novo. Porque cada escolha que você faz hoje pode determinar como será sua vida nos próximos 10, 20 ou até 30 anos. A decisão é sua: deixar o tempo roubar sua energia, ou recuperar a vitalidade e escrever uma nova história para a sua saúde. Eu estou aqui para caminhar com você. Eu sou a doutora Ana, especialista em saúde, nutrição e prevenção de doenças para pessoas acima dos 50 anos. E hoje eu preciso ter uma conversa muito sincera com você. Me responda, com o coração aberto. Você também acredita que tudo que é natural faz bem? Já ouviu por aí que, se é da natureza, não tem problema? Pois saiba que essa crença, tão bem intencionada, pode estar colocando sua saúde em risco. Nos meus anos de atendimento a homens e mulheres da terceira idade, vi muitos casos que me marcaram. Mas um deles, em especial, mudou a forma como eu decidi ensinar saúde a partir dos 60 anos. É sobre ele que quero te falar agora. O caso de Dona Irene, que tem 79 anos. Dona Irene é daquelas senhoras que parecem ter sido feitas de fé e força. Viúva há mais de 20 anos, mantém a rotina sozinha, cuida das plantas, dos netos e ainda faz caminhada toda manhã na praça do bairro. Um exemplo de vitalidade para muitos. Mas numa madrugada, ela passou por um susto que nem a fé dela conseguiu evitar. Tudo começou como qualquer outro dia. Caminhada de 40 minutos, conversa com as amigas do banco da praça. E depois, como sempre fazia, um copo generoso de água de coco bem gelada, direto da fruta, que ela comprava de um vendedor ambulante. Faz bem pro coração, né, doutora? Ela me dizia sorrindo. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Por volta das 2 da manhã, Dona Irene acordou com uma tontura estranha. A sensação era de que o chão balançava. Tentou se levantar e o coração disparou, como se tivesse corrido uma maratona. Suava frio e sentia um mal-estar generalizado que ela mesma descreveu como uma fraqueza que vinha de dentro. A família correu com ela para o hospital, achando que fosse um infarto. Felizmente não era. Mas o diagnóstico foi surpreendente. Hipercalemia silenciosa, ou seja, um excesso de potássio no sangue que estava afetando o ritmo do coração de forma perigosa. E o mais difícil para ela aceitar foi quando o médico explicou a causa provável: o consumo diário e contínuo de água de coco. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Mas, doutora, eu só queria cuidar de mim, só queria ser saudável." E essa é exatamente a dor que quero compartilhar com você hoje. Porque o erro não está na intenção. O erro está em não saber que o corpo aos 70 não é mais o mesmo corpo dos 30. Água de coco. Natural? Sim. Mas nem sempre inofensiva. É aqui que entra a parte que quase ninguém fala. A água de coco é rica em potássio, um mineral essencial para o funcionamento do corpo. Ele ajuda na contração muscular, nos impulsos nervosos e no equilíbrio dos líquidos no organismo. O potássio é sim necessário, mas em excesso pode virar um inimigo silencioso, especialmente para pessoas com idade mais avançada ou que fazem uso de certos medicamentos. E é nesse ponto que mora o perigo. Com o passar dos anos, nossos rins passam a filtrar de forma mais lenta. Isso significa que o excesso de potássio, que antes era eliminado com facilidade pela urina, agora pode se acumular no sangue. Esse acúmulo desregula o equilíbrio eletrolítico, o conjunto de minerais que mantém o ritmo do coração estável. Quando esse ritmo se desequilibra, surgem os sintomas que Dona Irene sentiu: batimentos acelerados, tontura, fraqueza, sensação de sufoco. Em casos mais graves, pode levar a arritmias fatais. Agora me diga com sinceridade: você imaginava que algo natural como a água de coco poderia fazer isso? Pois é. Não é uma questão de deixar de acreditar no poder dos alimentos naturais. É uma questão de respeitar o que o seu corpo precisa agora. O que é saudável aos 30 pode ser um risco aos 70. E isso não é fraqueza, é fisiologia. Você não está errado em querer o natural, mas precisa do natural certo para o seu momento.
uma nova forma de olhar para a saúde depois dos 60, a partir de uma certa idade, a forma como o corpo processa os alimentos muda. O metabolismo desacelera, os rins filtram com mais lentidão, o coração exige mais equilíbrio. E se você toma medicamentos, especialmente para pressão alta, colesterol ou problemas cardíacos, esse cuidado precisa ser redobrado. O que aconteceu com Dona Irene não foi culpa dela. Foi culpa do mito que ainda persiste, o de que natural é sempre seguro. E o meu papel aqui é justamente te proteger desse mito, com carinho, informação e responsabilidade. Por isso, nos próximos conteúdos, eu vou te mostrar exatamente quando a água de coco pode ser benéfica, em que casos ela deve ser evitada, e como encontrar alternativas seguras e refrescantes para manter sua hidratação sem colocar o coração em risco. Mas antes, eu quero ouvir de você. Você já achou que estava fazendo bem ao tomar algo natural e depois se sentiu estranho? Comente aqui embaixo. Sim, se isso já aconteceu com você, ou ainda não, se nunca viveu algo parecido. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas a se cuidarem melhor também. E lembre-se, saúde verdadeira é aquela que respeita a sua idade, a sua história e o seu momento. Agora que você já conhece a história da Dona Irene e entendeu como até um alimento considerado saudável pode se tornar um risco, quando consumido em excesso, eu quero aprofundar ainda mais essa conversa com você. Porque o que aconteceu com ela não foi um caso isolado. Todos os dias, milhares de pessoas da terceira idade tomam decisões com boa intenção, mas sem saber como o corpo muda com o tempo. E uma das combinações mais perigosas que eu vejo nos meus atendimentos é justamente essa: alimentos ricos em potássio, tais medicações para pressão ou coração. Vamos entender isso melhor? A interação silenciosa entre potássio e medicamentos. Muita gente acima dos 60 anos toma diariamente remédios para controlar a pressão, o coração ou a retenção de líquidos. E isso, em si, é algo bom. É cuidado, é prevenção, é qualidade de vida. Mas o que quase ninguém explica é que alguns desses remédios dificultam a eliminação do potássio pelo organismo. E aí, quando você associa isso a alimentos naturalmente ricos em potássio, como banana, abacate, água de coco e suco de laranja, o resultado pode ser perigoso. Veja só alguns medicamentos que podem favorecer o acúmulo de potássio no sangue. Espironolactona. É um diurético, mas diferente dos outros. Ele não elimina potássio. Ao contrário, ele o retém, o que pode ser útil em alguns casos, mas perigoso quando combinado com dieta rica em potássio. Beta-bloqueadores, como atenolol ou propranolol, são usados para controlar a frequência cardíaca, mas também podem reduzir a capacidade dos rins de excretar o potássio. Inibidores da ECA, como enalapril ou captopril, ajudam a controlar a pressão arterial e proteger o coração, mas diminuem a excreção de potássio. Losartana e similares, bloqueadores dos receptores de angiotensina, muito usados por quem tem pressão alta, também tem um efeito de retenção de potássio. Ou seja, não é a água de coco, o abacate ou a banana que são o problema isoladamente. O risco está na combinação de um organismo mais lento para eliminar excesso de minerais, o uso de medicamentos que interferem na filtragem e o consumo contínuo de alimentos ricos em potássio. Alimentos ricos em potássio que merecem atenção. A lista que vou te mostrar agora não é uma lista proibitiva. Esses alimentos têm nutrientes valiosos, mas, se você toma algum dos medicamentos que citei, ou tem problemas renais, ou sente sintomas persistentes de fraqueza, é importante reduzir a frequência e controlar a quantidade. Aqui estão alguns dos campeões de potássio. Água de coco banana, principalmente a prata e a nanica. Abacate e suco de laranja natural, batata doce e tomate cru em excesso, em sucos ou saladas com frequência diária. Feijão, especialmente o carioca e o preto, se consumido em grandes porções. Se você costuma começar o dia com banana e café, depois almoça feijão com batata doce e à tarde toma um copo de água de coco. Talvez esteja colocando seu coração em uma rotina de sobrecarga sem perceber. E por falar em coração, o coração é como uma orquestra. Imagine que seu coração é uma orquestra. Cada batida, cada compasso, é conduzido por um maestro invisível. O equilíbrio entre os minerais do sangue, como o potássio, o sódio, o cálcio e o magnésio. Mas quando o potássio sobe demais, esse maestro começa a errar o tempo,
os instrumentos desafinam, e a música que deveria soar suave vira um descompasso perigoso. É por isso que os primeiros sinais de alerta da hipercalemia são tão parecidos com uma orquestra em confusão. Batimentos irregulares ou acelerados. Cansaço inexplicável que não melhora com descanso. Náuseas leves ou sensação de estômago estranho. Formigamento nas mãos e pés. Peso na cabeça ao acordar, como se algo não estivesse certo. Desconforto no peito, sensação de aperto ou de que o coração está batendo fora do ritmo. Esses sintomas muitas vezes são confundidos com coisas da idade. Mas não são. Será mesmo só cansaço da idade? Eu quero te fazer uma provocação com muito carinho e responsabilidade. Será que aquilo que você chama de cansaço da idade não é um desequilíbrio mineral em silêncio? Será que não é hora de olhar com mais atenção para o que está no seu prato e no seu copo, principalmente se você já toma medicação? O meu objetivo aqui não é assustar você, é te proteger, porque ninguém te contou que aos 30 o corpo reage de um jeito e aos 70 de outro. E não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, é sinal de que você está vivo, maduro e merece um cuidado à altura da sua história. Por isso, eu quero ouvir de você. O que você costuma tomar ou comer nas primeiras horas do dia, especialmente depois de tomar seus remédios? Comente aqui embaixo. Seu comentário pode inspirar novos vídeos, novos alertas e novas orientações que salvam vidas. E mais do que isso, pode ajudar outras pessoas da sua idade a perceberem que cuidar do corpo maduro não é frescura, é sabedoria. Se você chegou até aqui comigo, é sinal de que está buscando mais do que informações. Está buscando consciência, autonomia e um jeito mais respeitoso de viver a sua saúde, depois dos 60. E é exatamente por isso que eu preparei esse momento final com muito carinho. Agora que você já entendeu os riscos do potássio em excesso e a importância de cuidar da sua rotina alimentar com mais atenção, quero te apresentar alternativas reais, seguras e funcionais para começar o dia com hidratação, sem sobrecarregar seu coração, seus rins e seus medicamentos. 3. Alternativas seguras à água de coco em excesso. Você não precisa deixar de se hidratar. Muito pelo contrário, o corpo maduro precisa de água todos os dias. Mas é preciso saber qual tipo de hidratação ajuda e qual pode atrapalhar quando associada aos medicamentos e à condição dos seus rins. Aqui vão 3 opções seguras, saborosas e inteligentes para você incluir na sua rotina. 1. Água com algumas gotas de limão e uma pitada de sal rosa. Essa mistura simples traz minerais importantes para o corpo, como sódio e magnésio, sem exagerar no potássio. O limão, apesar do sabor ácido, alcaliniza o organismo e ajuda na digestão. O sal rosa, em pequena quantidade, contribui para a reposição de minerais sem aumentar a pressão arterial, desde que usado com moderação. Ideal para começar o dia de forma leve. 2. Chá de ervas morninho no meio da manhã. Chá de hortelã, camomila ou erva doce são excelentes para hidratar, acalmar o sistema nervoso e não interferem nos remédios para pressão, coração ou colesterol. Evite chás estimulantes como chá preto, verde ou mate, que podem competir com o efeito dos medicamentos e alterar a pressão. Um chá morninho, 1 ou 2 horas após o café da manhã, é um presente que o seu corpo vai agradecer. 3. Água com fatias de pepino e folhas de hortelã. Essa combinação é refrescante, segura e ajuda na digestão. O pepino tem baixo teor de potássio, é rico em água e traz leveza para o organismo. E a hortelã dá aquele toque de frescor que transforma um simples copo de água em um pequeno cuidado diário. Essas alternativas ajudam o corpo a se manter hidratado, sem estimular em excesso os rins e sem interferir nos efeitos dos medicamentos, o que é fundamental para quem já tem uma rotina de tratamento, um ritual matinal para o corpo maduro. Agora quero te mostrar um ritual completo, pensado especialmente para quem toma medicamentos pela manhã e precisa equilibrar energia, saúde e segurança. Experimente seguir esse passo a passo nos próximos dias. Ao acordar, tome um copo de água natural com algumas gotas de limão e uma pitada de sal rosa. Isso ajuda a despertar o metabolismo e preparar o corpo para o dia. Depois de 10 minutos, sente-se com calma, em um ambiente tranquilo, e tome seus medicamentos com atenção, sem pressa. Não tome comprimidos em pé, nem deitado. Aguarde 30 minutos antes de comer.
Isso dá tempo para que os medicamentos sejam absorvidos corretamente, sem competição com outros alimentos. Café da manhã leve e equilibrado. Uma fatia de pão integral com requeijão leve ou queijo branco. 1. Fruta de baixo potássio, como maçã, pera ou melão. Evite café com leite logo após os remédios. Se quiser o café preto, espere pelo menos 45 minutos. Nunca tome sucos artificiais, refrigerantes ou bebidas industrializadas pela manhã. Esse ritual simples pode evitar efeitos colaterais, melhorar a absorção dos remédios e aumentar sua disposição ao longo do dia. Uma verdade que precisa ser dita. A sua maturidade não é uma fraqueza, é sabedoria acumulada. É a prova de que você passou por batalhas, venceu, amadureceu. E o que seu corpo pede hoje não é menos vitalidade, é mais respeito. É por isso que eu quero te convidar agora para fazer parte dessa mudança de consciência. Se esse conteúdo te ensinou algo novo, comente "Aprendi" aqui embaixo para que eu saiba que esse vídeo fez sentido para você. Se quiser que eu aprofunde sobre banana, batata doce, feijão ou outros alimentos ricos em potássio, escreva "Explica mais" nos comentários. Compartilhe esse vídeo com amigos ou familiares que tomam remédio todo dia e acham que água de coco é inofensiva. Você pode ajudar a prevenir algo sério. E claro, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal. Aqui você vai continuar recebendo dicas reais, humanas e seguras, de alguém que entende que saúde não é só número, é história de vida. Finalizo com o que levo comigo todos os dias. Você não está sozinho, e não está velho demais para se cuidar. Está exatamente no tempo certo para viver com mais lucidez, leveza e liberdade. Conte comigo. Nos próximos vídeos, vamos continuar juntos, descomplicando a saúde, com empatia, clareza e respeito. Porque o seu corpo não te abandonou. Ele só está esperando você voltar a cuidar dele.